Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, o podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. O meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre como liderar equipes que trabalham em atividades com pressão e focadas na área de tecnologia da informação. E para conversar com a gente, para participar aqui do nosso podcast, hoje nós trouxemos um amigo nosso de longa data, o Everton Alves, que tem uma empresa, ele já empreende há muitos anos nessa área de tecnologia, ele é um parceiro nosso de negócios, é um amigo, nós já nos conhecemos há bastante tempo. E eu queria então, Everton, te dar aqui as boas-vindas, te agradecer por você ter topado estar aqui conosco, conversando, batendo esse papo, e queria então que você já se apresentasse aí, fala um pouquinho da tua trajetória, da Alex, pra gente. Maravilha. Obrigado, Simone, obrigado, Vinícius, realmente bastante tempo, né? Nós nos conhecemos profissionalmente, talvez aí uns 15, 16, 17 anos, já tivemos a oportunidade de trabalhar em vários projetos e uma parceria muito legal sempre, com muito foco em qualidade, em entrega, confiança, né? E eu sempre, falando do tempo, eu sempre falo confiança, ela vem ao longo do tempo, né? Tu não conhece a pessoa e diz, eu confio. Sim. Mas depois dessa jornada, nós construímos uma relação bem legal. Bom, vamos lá, meu nome é Everton Alves, sou natural de Florianópolis, sou fundador da Alex Tecnologia, uma empresa que presta serviços de TI, a gente fala foco em infraestrutura e segurança da informação. A empresa esse ano completará em outubro 20 anos, né? Então uma estrada muito longa. Eu brinco que já erro há 20 anos, né? Então hoje, cada dia que passa está mais fácil, né? Também participo do movimento associativista há muito tempo, na AENFLO, então já passei por várias cadeiras, né? Hoje eu sou vice-presidente em relações institucionais. Então, o dia a dia, basicamente, é liderar, é compartilhar, é aprender. Essa é a minha rotina, né? Minha formação é formação técnica, tanto segundo grau quanto faculdade e pós, técnico em processamento de dados, depois redes de computadores, depois MBA em inovação para startup. Então, o meu DNA é técnico, né? E o tema de hoje realmente é muito legal, que para mim é um desafio diário, né? Que é a liderança, que nós, profissionais de tecnologia, eu brinco, né, com o meu time, né? O ser humano vai para a tecnologia quando ele não gosta de tratar com outros seres humanos. E hoje o que eu mais faço é lidar com pessoas, né? Eu brinco, eu larguei o teclado já há um bom tempo e hoje basicamente eu lido com pessoas, né? Seja do meu time, fornecedores, parceiros, todo mundo que faz parte desse ecossistema e é muito legal acompanhar esse aprendizado, né? Ainda com muita humildade, tem muito que aprender, mas muito feliz aí com toda essa jornada já percorrida. Que bacana, Everton. E legal que você falou, né? As pessoas imaginam que trabalhar com tecnologia é trabalhar menos com pessoas, né? E, na verdade, em algumas áreas da tecnologia, você trabalha com pessoas o tempo inteiro, né? Eu fui gerente de TI durante 9 anos numa empresa, na última empresa onde eu trabalhei, e, de fato, lá o que a gente mais fazia era interagir com as pessoas. A minha área era uma área de suporte, e é uma coisa que você fica o tempo inteiro ali em contato com pessoas. E eu até abri aqui o nosso podcast falando sobre um trabalho que tem muita pressão, porque, de fato, né, uma parte do trabalho que vocês executam hoje, ele tem essa interferência e tem essa característica, né, Everton, de ser um trabalho onde tem pressão no sentido que as pessoas estão o tempo inteiro lidando com problemas dos clientes. Então, eles estão ali precisando resolver problemas dos clientes um atrás do outro, né? Então, acaba que tem muitas atividades que elas têm essa característica, elas geram isso, né? No dia a dia do trabalho. E aí eu já quero te perguntar, assim, como que você identifica, como que você busca as pessoas para contratar, para compor a tua equipe? O que você avalia? Como que você identifica as pessoas? Como é que você contrata pessoas que tenham as características necessárias para executar esse tipo de trabalho? Legal, excelente pergunta. É um tema que eu cuido com muito cuidado,
A Alex hoje ela deve ter 52, 53 pessoas no time, desde estagiários até engenheiros aí da minha idade também, né, pessoas que extremamente experientes, mas todos eles eu faço a primeira entrevista. Isso para mim é extremamente importante. Quem eu vou colocar dentro desse barco, né? Porque eu sempre falo que ela é uma coisa cara, não só do ponto de vista financeiro, né, mas do ponto de vista das expectativas, né? Tanto para quem está contratando quanto para quem está sendo contratado, né? Um sim numa entrevista de emprego muda a vida de uma pessoa, né? Muda a rotina, pode mudar até a cidade, a expectativa, né? Os sonhos. Então eu tomo muito cuidado nessa primeira entrevista. Eu não trabalho muito nessa primeira entrevista assuntos técnicos, eu deixo para uma segunda entrevista para o meu gerente técnico. Eu vou mais para o lado da pessoa mesmo, né? A história dela, o que ela faz, o que ela gosta, como que ela se comporta, desde da chegada, né? Por exemplo, na marcação de entrevista, quando eu mando o endereço para alguém e a pessoa tem dificuldade de chegar no endereço, já é o primeiro filtro, né? Então, eu brinco por ali, né? Se a pessoa não conseguiu chegar no endereço com facilidade, ser pontual, então são pequenas coisas que fazem um bom ou um excelente profissional, né? Não é uma característica técnica, não é uma competência, né? E na área técnica acontece muito isso, né? Às vezes você vê uma pessoa com uma formação excelente, participou de estudos, de projetos, mas que a pessoa não sabe, por exemplo, tratar um ser humano, né? Não sabe, passa pela portaria do prédio, não dá o bom dia, com um amigo do lado, com um companheiro de trabalho, não tem uma boa relação, pessoa subordinada. E aí, imagina no trato com o cliente, né? Que é uma coisa mais delicada, né? Então, essa questão da relação interpessoal é extremamente importante, mas eu gosto muito assim de olhar nos olhos e ver que tem um fit ali, sabe, com a minha cultura, né? Eu como fundador da empresa, eu sempre falo, o sonho é meu. Eu que tive o sonho de fundar a Alex há 20 anos atrás. Eu não posso ter expectativa que as pessoas comprem esse sonho, né? Mas eu preciso saber se eu quero aquela pessoa lado a lado comigo, todos os dias, trabalhando, buscando crescimento, indo atrás dos objetivos da empresa, mas também do lado pessoal, né? Se é uma pessoa que eu gostaria de ter ao lado, né? Isso é um ponto que eu tenho um cuidado muito especial. Foi legal que tu trouxe de novo esse ponto das relações interpessoais, essa habilidade, porque no começo ali da nossa conversa hoje, justamente da questão do pessoal do técnico, de tecnologia, de às vezes querer escapar disso, né, achando que vai ficar apenas atrás de uma telinha preta, e tu leva isso desde o processo de contratação, de avaliação para seleção, porque é o que eu digo até para meus times, assim, trabalhando com desenvolvimento de software, num time, tu vai estar toda hora interagindo com camada de produto, camada comercial, eventualmente com um cliente para fazer um discovery, com os teus colegas do dia a dia. Muitos profissionais que almejam um desenvolvimento de carreira até se perguntam qual que vai ser o grande diferencial para eu ir crescendo na minha carreira aqui e no final das contas não vai ser se aprofundar e aprender mais sobre alguma coisa técnica. O que vai fazer um grande diferencial é ele ter uma visão holística do negócio, saber como impactar e provavelmente vai estar relacionado a pessoas, em como liderar pessoas, não necessariamente numa posição, num cargo de gestão, mas num projeto, num momento, numa cerimônia, junto com o cliente, entender uma dor. E isso, desde o processo seletivo, faz toda a diferença de já conseguir identificar esse diferencial no profissional. Muito bom, muito bom. E é interessante, uma coisa que a gente está conversando um pouquinho aqui, né? Mesmo o desenvolvimento mais pesado aí, né? Os produtos que se criam são para seres humanos, né? O que a gente faz é para os seres humanos, né? Seja um software de gestão, seja um aplicativo para pedir um lanche. Os produtos que nós produzimos é para ajudar as pessoas, né? Eu falo muito isso na Alex, né? Nós trabalhamos com suporte crítico para a infraestrutura, onde um dispositivo parado pode parar uma empresa, a parte de segurança com todos os controles,
além de, apesar de ser algo extremamente técnico, eu falo para o meu time, né? O que nós fazemos aqui é ajudar as pessoas através do nosso conhecimento. Quando alguém entra em contato conosco, é alguém que precisa de uma ajuda, que precisa de uma luz. E ali nós temos que estender o tapete vermelho, tranquilizar essa pessoa para poder ajudar. Isso é muito legal. Eu gosto muito da minha profissão e eu tenho muito orgulho de fazer isso, né? Que basicamente o que é? Ajudar outras pessoas com o meu conhecimento. Everton, você falou sobre essa questão do investimento que você faz ali na hora da contratação, e uma coisa que a gente fala muito aqui sempre nos nossos programas e até aqui em outras edições do nosso podcast é sobre esse alinhamento que você falou com a cultura, né? Você teve o sonho de empreender, de abrir a tua empresa. E a gente sabe que nenhum funcionário vai sonhar esse sonho com a gente com a mesma intensidade, com a mesma paixão que a gente. Mas eu acredito que quando a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, do quanto é importante a gente ter as pessoas certas do nosso lado, elas vão nos ajudar na realização desse sonho, na perpetuação desse sonho, né? E o que a gente vê na prática é que muitas empresas, elas investem pouquíssimo tempo na contratação, na seleção, e depois elas gastam muito tempo para fazer com que essa pessoa se adeque, para treinar, e aí investe, insiste, às vezes demora para desligar a pessoa quando realmente não dá certo. E o que a gente sempre defende aqui é justamente o contrário. Quando a gente investe mais tempo numa boa contratação, a gente vai precisar investir muito menos tempo na manutenção dessa pessoa com a gente, né? Então, assim, é muito mais válido que a gente faça uma boa contratação, porque aí a chance de dar certo, ela potencializa demais, né? E, infelizmente, a gente vê na prática que as empresas fazem esse caminho bem ao contrário disso, porque quando a gente pega um currículo, a gente está vendo ali o que a pessoa foi, não necessariamente o que ela vai ser junto com a gente, né? E claro que o currículo, muitas vezes, ele é um primeiro filtro que precisa fazer, mas ele é uma parte muito pequena, na minha opinião, né? Porque o currículo você pode colocar o que você quiser ali, né? Então, isso que você disse, o olho no olho, eu acredito que é o que faz muita diferença. E o que eu lamento muito é que muitas vezes os líderes, os gestores, eles não querem se envolver nessa parte. Eles terceirizam isso lá para o RH e eles nem querem se envolver. E não que o RH não seja importante, o RH é importante, mas eu acredito que a participação do líder, do gestor, ela é fundamental nesse processo. E eu lembro que as contratações que eu fiz, focando muito mais no currículo, foram justamente as contratações que não deram certo. Porque eu também sempre tive isso na minha cabeça, assim, eu quero olhar no olho da pessoa, eu quero sentir, eu quero usar um pouco do meu feeling também, a gente vai usando ali, né, depois de um tempo, acho que a gente vai pegando mais o jeito e a gente vai conseguindo compreender melhor, fazendo uma leitura melhor da pessoa, e aí fica bem mais difícil de você errar. Então, assim, a minha experiência nesses últimos 12, 13 anos me mostrou muito isso. Então, eu tô bem em linha, assim, com o que você falou. O que eu comentei antes, né? Eu estou há 20 anos errando, né? Então hoje acaba essa margem diminuindo, né? Mas são quilômetros rodados, né? Claro, isso que vocês fazem ajuda muito as pessoas que estão começando, né? Que é o quê? O compartilhamento de experiência, né? Talvez aqui eu compartilhando os erros que eu cometi, alguém pode achar que faz sentido e não cometa o mesmo, né? Sim. E você citou ali sobre a contratação, tem uma coisa que eu sempre gosto que nós tenhamos na Alex, são estagiários. E estagiário é interessante, que é um currículo em branco, né? A pessoa não trabalhou em lugar nenhum, tem uma vida acadêmica ali, que talvez terminou o segundo grau e está na faculdade, alguns um pouquinho mais no final, mas quando chega esse profissional, nós temos duas responsabilidades, né? Uma, ensinar o ofício, né, que é o que ele aprende na teoria, mas o segundo, que é o mais importante, é a formação profissional, né? A formação, não profissional técnico, mas o profissional comportamento. Como que ele se comporta numa empresa, como que ele trata os outros,
a ouvir, principalmente, né? Então, são recursos, né? Essas pessoas que estão começando a vida profissional, eu gosto muito, e a entrevista com essas pessoas são diferentes, né? É uma entrevista diferente, né? Porque o que eu busco nesse momento é o brilho no olho. Alguém que quer aprender, né? Eu fiz estágio em vários lugares, né? E era muito frustrante porque eu fiz estágio em empresas onde no primeiro dia, eu já sabia que não seria contratado, né? Fiz estágio no Banco do Brasil, fiz estágio no antigo falecido BESC, fiz estágio nos Correios, onde o estágio era entregar carta, fui carteiro sendo estagiário, né? Mas sempre buscando fazer bem feito, né? E o que eu quero hoje no estagiário, quando ele entra no time da Alex, é vontade para aprender. O restante ali, comportamento, nós sabemos que essa pessoa ela vai chegar crua, né? E é nossa responsabilidade cuidar dessa parte, né? Não só cuidar da parte técnica. A parte técnica talvez seja mais fácil, né? A parte técnica a gente consegue transferir. Agora, essa parte comportamental, ele já vem uma linha, né, de perfil, de como é essa pessoa. E quando você entrevista uma pessoa e vê um jovem de 17, 18 anos que tem um brilho no olho, assim, querendo uma oportunidade, é muito legal, né? Eu sou fruto disso, né? Eu recebi várias oportunidades na minha vida, mesmo sabendo que eu não seria contratado, me dediquei ao máximo, né? E aprendi muito com os líderes que eu tinha na época, né? Eu lembro que na minha época de 19 anos, eu fiz estágio no departamento jurídico do BESC. E eram, sei lá, uns 30 advogados e 20 estagiários, né? Era eu e outro amigo, o Altamiro, de TI, e o restante tudo estagiário de direito, né? Naquela época nós digitávamos os processos, né? Então, não tinha 20 anos, tinha menos, eu tinha uns 17 anos. Era na época do Fácil 7.0, não tinha Word, não tinha Excel, nada, era outro momento, né? E os advogados, eles escreviam as peças no papel e nós transcrevíamos para o computador, né? Mas é muito aprendizado e eu sempre falo que é o modo esponja, né? Quando você está numa empresa iniciando, você tem que ativar o modo esponja e absorver o máximo de coisas possíveis, né? Não só tecnologia, mas comportamento também. Eu achei muito legal que tu trouxe esse ponto da preocupação, não só da formação do profissional no quesito do ofício, né, da parte de hard skill, da técnica, do que vai entregar, mas também nessa parte do comportamento. E acho que é muito legal trazer essa questão da formação, porque uma das coisas que, cara, me marcou muito no começo da minha carreira trabalhando em empresa de tecnologia, um dos meus líderes trouxe, a gente estava falando sobre, pô, eu era um programador júnior, né, tava no começo da carreira e tudo mais, e a gente estava naquela briga para entregar projeto e, poxa, então vamos trazer uns estagiários aí para ajudar, né, ganhar um volume aí de mão de obra e tudo mais. E a primeira coisa que ele falou para mim é: estagiário não é mão de obra barata. Estagiário é uma responsabilidade que nós temos de formar pessoas da nossa sociedade sobre o nosso ofício. Cara, aquilo me marcou demais, porque, bom, qualquer um aqui que tem um pouco mais de experiência já viu isso ocorrer em algumas empresas de contratar um estagiário só porque, cara, era muito mais barato, bota para trabalhar e, cara, no final das contas, qualquer um com experiência sabe que a conta não fecha e que é verdade essa responsabilidade que a gente tem perante a sociedade de formar os novos e os próximos profissionais. E muito bacana que você trouxe esse negócio de, cara, a gente tem sim a preocupação de formar o profissional no ofício, né, no que ele vai fazer no dia a dia, mas que onde que vai pesar mesmo vai ser na questão de como ele se portar no dia a dia, como ele se posicionar naquela carreira. Cara, fantástico. E uma coisa que você falou também, Everton, que só para complementar aqui, é que quando a gente empreende e a gente abre uma empresa, a gente cria uma identidade que ela tá muito em cima do que a gente acredita, dos nossos valores, de como que a gente é, né? E quando a gente começa, a gente então vai e começa a atender os clientes e tal, a gente acaba criando essa identidade com o nosso cliente. E aí, o que eu acho que é legal? É a gente conseguir transferir isso também para a nossa equipe, porque o nosso cliente, ele vê, muitas vezes, a gente na nossa equipe. E eu lembro de várias vezes que nós fomos atendidos por alguma pessoa da Alex
E eu vi assim, em determinadas pessoas, eu vi assim, nossa, essa pessoa aqui, ela tá muito alinhada com o Everton, ela é muito parecida, às vezes até assim, em coisas que a pessoa falava, né, aquele jeito de tratar o cliente, a preocupação com o cliente, porque você, num primeiro momento, normalmente a gente está conhecendo ali o empreendedor mesmo, né, se é uma empresa menor, a gente tem um contato muito próximo com o fundador da empresa. E aí eu acho que é muito bacana quando a gente consegue trazer pessoas que elas conseguem se integrar nessa nossa cultura, nesse nosso jeito de ser e transferir para elas essa identidade, porque isso faz com que o cliente se sinta muito bem também, né? Eu recebia feedbacks assim dos clientes dizendo, nossa, que legal, Simone, a fulana da tua equipe, ela é muito parecida contigo, ela está muito alinhada com o que você vendeu aqui para gente, né? Então isso é super importante. E isso a gente só consegue se a gente fizer isso que você disse lá no começo, né? Se eu tenho um tempo de qualidade ali para entrevistar a pessoa, para conhecer essa pessoa, quem é essa pessoa, o caráter dela, porque todos esses valores, essas características a gente não consegue treinar, né? Parte técnica a gente ensina, essas outras questões não. Então, bem legal. E aí, você já falou um pouquinho sobre essa questão, né, bom, contratei, a pessoa está aqui, né, então o que que eu faço depois com essa pessoa? E aí eu queria te pedir, então, Everton, para você falar um pouquinho como é que você faz para desenvolver, então, as pessoas, né, da tua equipe? O que que você utiliza para fazer com que essas pessoas se desenvolvam e cresçam com você? Legal, só queria voltar um pouquinho desse teu comentário, porque nós, como líderes, a gente tem uma coisa muito importante, que é disseminar a cultura da empresa, né? Então, tem o empreendedor que tem o sonho, como você comentou, mas isso precisa ficar claro para todo mundo, né? O propósito, né? Por que que nós abrimos esse CNPJ, né? O que que nós fazemos, né? E também o que é inegociável, né? Quais são os valores que nós não negociamos, né? Isso é necessário que todo mundo tenha ciência disso, né? Às vezes o líder peca achando que são coisas óbvias, né? Mas o óbvio precisa ser dito, e aí quando a empresa vai crescendo, você vai formando novas lideranças, sejam diretores, gerentes, coordenadores, eles que vão disseminar essa cultura, né? Porque infelizmente nós não conseguimos ter acesso a todo mundo no dia a dia, mas é importante que isso não se perca, né? Sempre lembrar, né? O que que me fez iniciar esse negócio, né? Então isso eu dou muito valor também e eu cobro muito das minhas lideranças que eles cuidem disso, né? Que são, como nós falamos, né? Eu não admito um profissional do meu time destratar um cliente, entendeu? Ou terminando uma ligação, fazer algum comentário sobre o cliente. Isso são coisas inegociáveis, assim. Nós não aceitamos há 20 anos e espero que isso, mesmo um dia eu saindo da empresa, que isso se perpetue, porque é um valor nosso, né? Você comentou sobre a formação, né? Nós temos a facilidade de ter do lado técnico, né, parcerias com os principais players aí, né, Microsoft, VM, Vim, Fortinet, Kaspersky, e eles possuem uma plataforma de capacitação muito legal, né? Eu hoje pela manhã eu estava fazendo de um parceiro nosso, que é uma empresa sueca, sobre a área comercial, né? Então, e comparando, né, com as estratégias que eles usam na Europa e as estratégias comerciais que são usadas no Brasil, né? Então, do lado técnico, nós temos essa facilidade de conseguir transferir o conhecimento através desses parceiros, né, que é um conteúdo muito rico. Fazemos também eventos na própria Alex, né? A gente tem um espaço lá de capacitação, e ano passado nós tivemos uma iniciativa que era muito legal e acabou não sendo repetida, mas nós pagávamos um valor para toda segunda-feira alguém apresentar sobre um tema. Eu quero falar sobre inteligência artificial, eu quero falar sobre, sei lá, sobre cerveja, quero falar sobre internet por satélite. Então tinha que fazer uma apresentação de 30 minutos
e você ganhava em cash no final, mas para qualquer objetivo, né? Ainda é, né? Espero que a gente retome isso, mas que as pessoas tenham facilidade em falar, em apresentar. Então, você pegar... É muito legal você propiciar isso num ambiente controlado, onde são todos os teus amigos, as pessoas que trabalham contigo, para que tu possa ficar mais confortável para no futuro apresentar em um cliente, apresentar em uma palestra. Então, essa é uma coisa que eu uno bastante, né? E também nós usamos muito a estrutura da Info, que nós fazemos parte, que eles têm uma série de cursos de liderança. Semana passada ainda o nosso coordenador participou de um curso sobre KPIs, né, sobre indicadores, OKRs e por aí vai. Mas é bem frequente nós enviarmos os nossos profissionais para a Enfo, porque ali foge da nossa competência, né? Eu consigo, como a gente estava conversando, né? Essa parte mais técnica nós temos domínio e conseguimos transferir. Agora, quando eu falar liderança sistêmica, qualquer outra coisa assim, que não é da nossa formação, a gente precisa chamar os especialistas, né? E a Enflo é uma grande parceira também, e principalmente pelo fator de ser presencial. Eu gosto muito de treinamento presencial, de faculdade presencial, de pós-presencial. Acho que a gente aprende muito com as pessoas, né? Claro que o que nós estamos fazendo aqui traz uma série de benefícios, isso não precisa nem comentar, mas eu gosto muito do compartilhamento, né? Até o dia a dia da Alex, a gente tem algumas pessoas de home office, mas a grande maioria é presencial, porque as pessoas gostam de olhar para o lado e dizer, amigo, me ajuda nisso aqui, estou perdido, qual o caminho, já vi isso alguma vez na vida. Então eu gosto muito do compartilhamento, acho que ali a gente aprende muito, e falo para vocês com muita segurança que a maior força da Alex está aí, né, no compartilhamento de ideias, né? Perfeito. Você sabe que você falou, Everton, sobre essa questão dos valores, né, do que é inegociável. Só queria fazer um parênteses, porque eu me lembrei agora que hoje de manhã eu e o Vinícius estávamos numa sessão aqui de mentoria com uma mentorada nossa, e ela expôs para a gente uma situação ali que, né, eventualmente ela tem algumas dificuldades e tal. E o Vinícius falou justamente isso, né, Vinícius? Quando você está com uma dúvida sobre como agir, como você resolver alguma coisa, para onde que a gente tem que ir? A gente tem que voltar lá para o começo. Os nossos valores, né? O que a gente está construindo aqui dentro da nossa cultura, porque aí não tem como errar, né? Se você está na dúvida que caminho que eu sigo, resgata sempre e volta lá para a base, né? Essa base é que vai te dar as respostas que você precisa, porque essas situações elas surgem no dia a dia, a gente não tem previsão de tudo que pode acontecer, a gente, né, se depara aí com situações de desafios com o cliente, com a própria equipe, com o fornecedor, e para onde que a gente vai quando eu não sei, né? E o Vinícius colocou muito bem, eu achei bem legal que está em linha com o que você falou, que é justamente, volta lá, porque a gente tem uma base, a gente construiu isso aqui a partir desses valores, né? Isso acaba conectando com o que o próprio Everton trouxe da questão do propósito, né? Porque se a gente tem um propósito, o que a gente quer alcançar e impactar na sociedade com esse grupo, com esse CNPJ, aqueles valores, né, que costurados fizeram isso acontecer. E aí, quando existe essa dúvida ali do líder, do gestor, opa, volta lá para a base. O que a gente queria dizer com aquilo? Por que a gente vai levar isso para a sociedade? Então, acho que esse é um bom mecanismo mesmo. Deixa eu puxar aqui. Tem uma questão, desculpa te interromper, Vinícius, mas é um exemplo que também vai alinhado com o que vocês estão falando. Em abril, eu eu fui viajar com a minha família e fiquei 22 dias fora. E antes de sair, eu chamei meu braço direito e disse, olha, sabe quais são as decisões que eu normalmente tomo, tu conhece os meus valores, tu já observou como que eu me comporto em situações mais críticas, então não te preocupe, eu confio em ti, pode tomar as decisões na minha ausência, porque tu me conhece há muito tempo, né? Então foi uma ausência bem tranquila, eu não estava totalmente desconectado, eu só pedi para ele, olha, só me aciona se realmente, se o problema for grande, né? Mas
tenha liberdade de tomar decisões, né? Isso eu deixei bem claro para ele, porque, querendo ou não, o líder, o empresário, ele sempre orbita, né? Ele sempre serve de apoio para uma decisão, algo que precisa de uma opinião, mas eu disse para ele, olha, eu quero ficar 20 dias incomunicável, então vai em frente, toma atitude, e tenho certeza que as atitudes serão tomadas da forma que eu também tomaria. Legal. E esse ponto ali que tu trouxe ali de tomada de decisão, e logicamente que leva a uma autonomia por existir um alinhamento, vai bem em direção o que eu ia trazer aqui agora, que é como é que tu faz hoje para fazer a identificação dos talentos para posições de liderança, seja no lado de contratação, de trazer de fora, trazer do mercado, mas também dentro de casa, né, da formação. Como é que isso é feito hoje aí dentro da Alex? Legal. Eu costumo dizer também que às vezes a gente subestima as pessoas, né? Pega um pai de família que trabalha comigo, sei lá, com 30, 35 anos, ele toma decisões todos os dias na vida da família dele, na comunidade, às vezes ele é um líder, talvez, na igreja, ou no time de futebol, ou no grupo de amigos. As pessoas já que são líderes, eles já exercem algum tipo de liderança, né? Seja no condomínio, né? E elas tomam decisões difíceis. Um pai de família hoje, ele tem que tomar decisões difíceis, né? Eu valorizo muito isso e busco sempre identificar como que é a vida das pessoas, né? Então, parte muito daí, sabe, Vinícius? O líder, a gente acaba identificando, né? Nós que somos lideranças também, a gente já fazia isso, né? Seja numa sala de aula, seja num grupo de amigos, quando algo estava errado, a gente levantava a mão, se posicionava. E do outro lado, tem pessoas que são extremamente competentes nas suas atividades, que não têm o desejo de ser líder. E isso nós precisamos entender. Isso é uma coisa que eu aprendi também a duras penas, em transformar um excelente profissional em um péssimo líder. Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem tanto destaque na sua profissão que ele vai ser um grande líder. E não é verdade, né? A liderança, como nós estamos falando aqui, não quer dizer uma competência técnica, né? É uma união de um monte de coisa, né? Soft, hard skills. Eu penso muito em ouvir, né? Eu tive a oportunidade de ler um livro que norteia muito a minha liderança, que é O Monge Executivo. Eu não tinha iniciado a Alex ainda, que é do James Hunter, esse livro. E para mim, ainda hoje, mostra muito do líder que eu me formei, baseado no que eu aprendi naquele livro, que basicamente, em linhas gerais, ele fala sobre o maior líder que existiu na Terra, mais de 2000 anos que ele morreu, todo mundo sabe o nome dele, independente de religião ou não, né? E como que foi a liderança? De servidão, né? De ouvir, de ajudar as pessoas, né? Jesus foi líder basicamente fazendo isso. Eu não estou falando de religião, estou falando do líder Jesus, né? E é muito legal, né? E é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de liderar através da servidão, não da servidão para fazer tudo, né? Mas de ser um apoio quando um liderado precisar de algo, né? Então, eu identifico muito no meu time, assim, quem são as pessoas que se destacam num churrasco, num jogo de futebol, em ajudar no dia a dia, entendeu? Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, trabalhei aqui, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, né, em São Paulo, e eu trabalhei numa empresa de tecnologia nos Estados Unidos aconteceu uma cena que eu não me esqueço até hoje, assim, sabe, de um profissional que sabia da resposta para um problema e ele não falou. E eu sabia disso, né? E terminada a reunião, eu perguntei, cara, por que tu não falou isso? Não, esse cara aí não merece a minha ajuda, né? E aquilo me marcou muito, né? E não é assim que funciona, né? Esse negócio de botar o conhecimento na gaveta não ajuda ninguém, né? Nem mesmo quem está guardando, né? Então, em linhas gerais, eu tomo muito cuidado para não
estragar o profissional, não tirar ele de onde ele está muito bem e jogar numa posição onde ele não quer, mas talvez ele vá apenas pelos benefícios que ele vai conseguir. E quando acontece isso, é importante o quê? Ter um alinhamento prévio, né? Mostrar, olha, José, estás indo muito bem, no futuro, tens interesse? Ah, eu tenho. Então, maravilha, vamos começar a trabalhar agora. Porque vai ser igual o caso da contratação que você falou, né, Simone? Você pinça alguém, joga lá no meio da equipe e a pessoa está perdida, não está alinhada, e o líder é a mesma coisa, né? O líder, ele precisa ser trabalhado, né? A liderança não é uma coisa nata, né? Pode melhorar, pode lapidar muito, né? E ajudar essa pessoa nesse processo, né? Tem uma série de materiais, até mesmo uma indicação de um livro, né? Ah, queres exercer uma liderança no futuro? Então, a gente tem muito material online, tem profissionais como vocês que vêm prestando um serviço muito legal e preparar para a liderança, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Mas talvez o mais importante é ouvir da pessoa, né? Queres ter um cargo de liderança? A gente tem eu lembrei aqui de um caso de uma mentorada nossa, né, Vini, que ela foi trabalhar numa empresa e o líder dela viu nela um baita potencial para ela se tornar uma líder e ela não queria. Mas porque ela era muito boa tecnicamente também, mas ela tinha tido uma experiência na empresa anterior muito ruim com o líder dela. Então, olha só como são as coisas, né? Ela vinha de uma experiência ruim com o líder dela, e aí quando ela estava ali no cargo de analista, pronta para subir para um cargo de liderança, ela falou assim, não, ela estava cheia de medos, porque ela falou assim, não, minha experiência foi muito ruim, eu não quero ser aquela pessoa. E só que ela estava sendo incentivada por um líder completamente diferente do que aquele líder anterior dela. E ela aceitou, eles namoraram ali, né, Vini? Ela falou pra gente, foram alguns meses, né? Um bom tempo que eles ficaram ali. Ele, cada vez que ele tinha uma oportunidade, ele plantava uma sementinha ali, ela relutando. Até que num determinado momento ela topou e ela veio justamente fazer o nosso programa aqui para aprender, né, a desenvolver todas essas habilidades que ela precisava. E ela estava muito feliz, né, Vini? No final ali do ciclo de mentoria com ela, ela falou para a gente que ela estava bem feliz, que ela tinha descoberto no caminho que ela poderia se desenvolver, que ela poderia exercer o papel de liderança e que existia um lado da liderança que era muito bom, né? Que não era... Porque olha só como que uma experiência ruim pode transformar, né, a história de uma pessoa, porque a gente tem, né, eu acho que a gente carrega uma responsabilidade muito grande também enquanto líderes, enquanto gestores, que é justamente essa questão do exemplo, de como que a gente está construindo esses valores e essa cultura com as pessoas, né? Se a gente faz isso de uma maneira que não é uma maneira muito legal, a gente pode realmente transformar isso tudo num cenário muito ruim, né? Então, a gente tem aí uma baita responsabilidade, mas eu acho que também a gente tem, que nem você falou, né, do líder servidor e de estar disponível, eu acho que a gente tem, assim, uma missão e um impacto muito importante na vida das pessoas, né? Quando a gente faz isso realmente com esse propósito, com essa vontade. Tem uma regra que eu gosto muito, com certeza vocês conhecem, que é assim, a liderança é conquistada, a chefia é imposta, né? Então, quando tu pega alguém e bota o crachá de chefe e as pessoas que fazem parte daquele time não te enxergam como um líder, isso não vai funcionar, né? Isso, o que tiver de dar errado, vai dar errado, o tempo vai ser curto. A liderança é uma coisa que vai acontecendo, vai conquistando o teu espaço, vai te preparando, vai construindo uma carreira de líder sobre uma base sólida, né? E aí eu falo sobre integridade, eu falo sobre respeito, sobre princípios, né? Então isso é muito importante, né? Quem deseja trilhar esse caminho de liderança é uma coisa maravilhosa, né? E basicamente o líder, o que ele faz? Ele ajuda as pessoas, né? Então é uma coisa que, como eu citei para vocês, eu tenho muito prazer. Também não era o meu sonho. Quando eu fui para a carreira de tecnologia, eu sempre falava isso do alto dos meus
15, 16 anos, eu falava, o computador, quando ele me incomoda, eu vou lá e tiro da tomada. Uma pessoa eu não posso tirar da tomada, né? E eu aprendi que era uma grande besteira, né? Então, saber lidar com os perfis, né? Ouvir, né? Nem todo mundo está bem todos os dias, né? Nós também, tem dia que a gente não está legal. E tem outra frase que eu sigo muito também, que é assim, o líder ele tem que ser, a empresa é um motor, o líder ele pode ser duas coisas, ele pode ser óleo ou ele pode ser areia. O dia que tu é areia, não aparece muito, fica fora da empresa, entra, fica quietinho, porque quando tu maltrata a tua equipe vai maltratar os teus clientes e por aí vai, né? Então, a gente tem que cuidar muito dessa harmonia, de tratar bem as pessoas. Nós que somos pais, né, eu não sei se o Vinícius já entrou nessa fase, mas a Simone é mãe, e assim, a única forma de educar é através do exemplo, né? Não tem outra forma. Né? Então, é o dia a dia, as pessoas estão te observando, aquela história, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não cola, né? Não sei se já colou algum dia, mas hoje não cola mais, né? Então, nós estamos expostos aí a tudo, todo mundo nos acompanhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa trajetória, né? Numa base sólida de integridade, de verdade. E às vezes até eu vejo lá algumas empresas, diferenciais ética, integridade. Isso não é um diferencial, né? Isso é uma obrigação, né? Não só do CNPJ quanto do CPF, né? Nós precisamos até porque uma se não tivesse a integridade, essa coerência, em algum momento a tua liderança ela se desfaz. E nós, como líderes, a gente tem que, como eu estava comentando, do óbvio, né? A gente tem que deixar muito certo, né? Às vezes a gente, no caso do estagiário, né? Vem uma pessoa que, às vezes, vem de uma família mais simples, que não teve muita educação, os pais não conseguiram repassar algumas coisas importantes, né? Nós, como líderes, a gente tem que dizer, olha, é assim que funciona o mundo, né? Então, eu passei por essa transformação também, né? Eu aprendi muito, né? Então, isso a gente tem que retribuir em algum momento, né? Eu tenho a oportunidade de retribuir isso, de compartilhar e assim, e continuo aprendendo, né? Eu participo do movimento associativista há muito tempo e um dos valores, eles me perguntam, Everton, o que tu ganha lá? Eu ganho network, mas eu tenho a oportunidade de estar numa mesa com empresários da grande Florianópolis, que são grandes empreendedores, e ali eu aprendo muito. Né? Então, isso para mim não tem preço. Né? Muito legal, acho que você deu uma aula de liderança aqui para a gente, né, Vinícius, porque a gente batalha muito por isso também, sabe, Everton? A nossa bandeira, ela tá muito em linha com o que você falou, assim. A gente trabalha, claro, por resultados, a gente precisa fazer a empresa crescer, a gente precisa, né, construir tudo isso, mas a gente sabe que a gente não chega em lugar nenhum sem as pessoas, né? Sozinhos, assim, as coisas são muito mais difíceis e a gente não conseguiria ter um negócio de sucesso sem as pessoas. E a gente pode fazer duas escolhas, né? A gente pode escolher investir, que eu sempre falo, né, sobre isso, sobre o investimento que a gente está disposto a fazer nesse processo de liderança, de gestão de pessoas, ou eu posso trilhar um outro caminho, que é fazer aquele trabalho do famoso chefe, né? Que ainda é muito centralizador, que quer tudo do jeito dele, que não delega, que quer centralizar muito as decisões e o acompanhamento do trabalho, e isso é muito árduo, é um caminho muito difícil, mas que a gente sabe que ainda está cheio de líder e de gestor, assim, né? Então, a nossa bandeira aqui e o que a gente vê na prática, no dia a dia, que nos ajuda é justamente isso, né? Quanto mais a gente investe tempo nas pessoas e estar disponível, como você falou, né? Eu preciso estar disposto a ajudar as pessoas sempre que elas precisarem. Quanto mais a gente faz isso, mais ajuda a gente tem, mais isso volta para a gente, né? Com benefícios, né? Então, assim,
a gente investe de um lado e a gente ganha do outro, né? Ganha em dobro do outro. Então, acho que isso é muito em linha com a nossa bandeira aqui também, né, Vinícius? E, Everton, para a gente encerrar aqui, né? A gente está se aproximando do final aqui do nosso podcast. A gente começou falando sobre um ambiente que tem muita pressão, que tem um trabalho bem intenso, assim, muitas situações. Eu queria que você falasse para a gente o que você faz na Alix, o que vocês têm na Alix que ajuda as pessoas a conviverem com isso e conseguirem, apesar da pressão ali que muitas vezes existe, como que eles conseguem se manter ali no trabalho, fazer um bom trabalho. Sei que a Alix tem uma área de convivência lá super legal, né? Vocês têm talvez de despressurização aí, mas eu queria que você falasse um pouco o que vocês fazem no dia a dia para deixar as pessoas mais tranquilas para exercer esse trabalho assim no dia a dia. Legal. Nós temos o kit completo, né? Temos puff, rede, mesa de ping-pong, videogame, churrasqueira, geladeira com todo tipo de bebida. Tudo isso ajuda, né? Mas talvez não. Com certeza o que nos ajuda no dia a dia é que as pessoas sabem que elas não estão sozinhas. Que as pessoas que estão lado a lado, elas estão prontas para ajudar, que as lideranças também estão ali para ajudar, e nós não estamos ali... Eu sempre falo, quando eu contrato, eu não gosto do modelo de lobo solitário, sabe? Eu estou trazendo esse profissional 5 estrelas que ele vai resolver o problema. Não é isso. Eu quero alguém para trabalhar no meu time. É isso que eu faço. Eu não espero que ninguém vai resolver, que ninguém vai ganhar um campeonato sozinho, né? Eu gosto muito de esportes, né? Vocês sabem disso. E o Michael Jordan, que foi o maior de todos aí, ele dizia, né? Um grande jogador vai vencer um time, né? Mas somente uma equipe vai vencer o campeonato, né? E é dessa forma que eu penso. Né? Trabalho em equipe é o principal diferencial do nosso time, e eles sabem disso, sabe? A pessoa mais nova, ela sabe que ela pode recorrer a alguém que é mais sênior. Eu estou sempre disponível para o meu time, eles sabem disso, né? Eles presenciam isso também no dia a dia, na relação com os clientes. Então, o que nós fazemos para dar tranquilidade para que eles possam desempenhar suas ações é essa retaguarda de confiança. Então, isso é o principal. Como eu falei, tem uma mesa de ping-pong, você pode chegar lá 3:30 da tarde, tem alguém jogando, você pode chegar numa sexta-feira, talvez agora a churrasqueira já esteja sendo acendida para fazer um churrasco, mas de nada isso adianta se a pessoa não se sente protegida, né? E ali nós nos protegemos. Eu confio no meu time, eu sei que se eu tiver um problema, eu vou acioná-los e eles vão me ajudar, e a recíproca é verdadeira, né? Eles sabem que se eles precisarem de mim, e eu não estou falando só de problema profissional, né? Alguém que... Nós já tivemos situações de pessoas que tiveram problemas pessoais bem difíceis, assim, de lidar, né? E nós estendemos a mão e sim, vamos ajudar, porque eu faço analogia com uma estrada num carro, né? Carro numa estrada, desculpa. Tem hora que vai estar um dia bonito, um sol, mas tem hora que você vai pegar uma chuva de granizo, né? Nesse momento da chuva de granizo, você reduz a velocidade, segura firme no volante, porque daqui a pouco o sol vai voltar a aparecer, né? A nossa vida é assim, né? A gente não tem só dias com céu estrelado, né? Então a gente tem que ter muita calma, muita paciência e confiar nas pessoas que estão lado a lado nesse desafio diário. Legal que você falou desse ponto ali do trabalho em equipe, que traz a segurança de ter uma retaguarda, mas tu usou várias vezes agora, várias vezes o símbolo da confiança. E a gente fala muito aqui, eu e a Simone, que a base das relações humanas, seja com clientes, fornecedores, dentro do nosso time, é a confiança. E acho que é isso que tu trouxe, assim, esse trabalho em equipe, essa retaguarda faz com que as pessoas confiem umas nas outras, e isso facilita e tira essa pressão, né, reduz essa pressão do trabalho, da atuação, porque no mundo de tecnologia tem aquela coisa muito bela de, com tecnologia, através de tecnologia, tu conseguir impactar em escala,
Mas assim, para o bem e para o mal, né? Se der um problema também pode ser em escala e aí vem uma pressão e uma responsabilidade muito grande. E aí, se tu não tiver essa retaguarda, essa confiança no teu time, fica difícil, né? Eu fiz uma formação do Daniel Goleman, que é o papa aí da inteligência emocional, né? E na formação dele ele trouxe um profissional que tem uma história até bem interessante, porque ele era um negociador da polícia na Suécia com casos de sequestro. Então, assim, ele era aquele cara que ele ia negociar com o sequestrador. Então, né, o objetivo dele era fazer com que o sequestrador se entregasse e não tivesse nenhuma vítima ali naquela situação e tal. E aí, depois que ele se aposentou da polícia, ele se tornou um pesquisador e um palestrante nessa área de liderança. E ele trouxe um estudo que eu achei bem interessante, porque ele pesquisou assim, eu não me lembro o número, mas acho que foram 150 empresas que eram empresas consideradas assim, que eram empresas de sucesso e que tinham times muito fortes e de alta performance, assim. E aí na pesquisa, ele falou que a palavra que mais apareceu quando as pessoas eram entrevistadas e questionadas sobre o que faz daqui um lugar que te permite ter essa performance, que te permite ter tanto resultado, e a grande maioria falou a palavra confiança. Inclusive, ele, na aula que ele deu ali, ele trouxe oito pontos, né, que são necessários para você construir um ambiente de confiança, né? Então, você falou bastante vezes, né? O Vinícius comentou também, eu acho que essa palavra ela é uma palavra que representa muito essa questão da relação, né? Das nossas relações. Então, bem, bem interessante. Basicamente, se o líder não tiver a confiança do diretor, do presidente, ele vai estar sempre no fio da navalha, né? Então, como que ele vai desempenhar se ele sabe que ele não pode errar nunca, né? E o erro vai acontecer, né? E aí, quando acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai esconder o erro, porque ele não confia na estrutura que ele faz parte, né? E uma coisa que você comentou, Simone, que para mim, assim, é a principal característica de um grande líder é a inteligência emocional, principalmente nós que passamos aí pela pandemia, isso nos exigiu muito. Nos primeiros dias, assim, eu não sabia o que fazer e eu olhava para o meu time, eles esperando que eu desse o norte para eles, né? Mas é uma característica que eu continuo estudando e é extremamente essencial para um líder, né? E seguir o que vocês estão fazendo, né? De compartilhar muito conhecimento e o programa de liderança que vocês possuem, né? Para que essa curva de aprendizado seja mais rápida, né? A minha curva foi muito longa, né? Sim. Então, se aquela época você pudesse contar com profissionais como vocês para me ajudar, para acelerar esse conhecimento, seria muito legal. Então, fica aí também a sugestão que as pessoas busquem conhecimento, não somente das 8 às 18, né? Mas invistam em suas carreiras, né? Antigamente até eu falo antigamente, talvez não faça muito tempo, mas a minha visão hoje é assim. Antigamente as empresas investiam nos profissionais. Hoje eu vejo que os profissionais eles precisam investir neles. Eles precisam entender, eu vou dizer que produto, mas não que o profissional seja um produto, mas ele precisa cuidar da imagem dele, do produto profissional dele, né? Ele investir nele, porque nem sempre a empresa vai conseguir investir em todo mundo de forma igualitária. Mas ele baixar a cabeça assim, eu quero ser um líder daqui a 5 anos, maravilha, vou começar a investir hoje, no meu horário de folga, no meu final de semana, porque eu quero dar um futuro melhor para minha filha, eu quero fazer coisas, quero viajar, então invista em si, né? Não esperem a empresa investir, porque às vezes isso não vai acontecer. Uhum. Isso que você falou, Everton, da inteligência emocional e tudo mais, a gente ouve muito sobre isso, né? E eu acredito muito que quando a gente transforma isso, e a gente está falando muito do ambiente corporativo, mas a gente leva muito para a nossa vida, né? E quando a gente leva isso para as nossas relações extra-empresa, a gente melhora dos dois lados, porque nós somos uma pessoa só, né? Então, assim, não tem como desligar o profissional do pessoal,
Mas eu acredito que esse amadurecimento que a gente vai tendo, a gente vai entendendo também a lógica das relações e tudo mais de uma forma muito, muito melhor, né? E aí, se a gente se torna uma pessoa melhor, a gente automaticamente é um profissional melhor também, né? Então, uma coisa está totalmente conectada com a outra. Vinícius, você queria falar alguma coisa? Então, na verdade, eu não queria deixar de terminar esse episódio aqui sem retomar uma coisa que o Everton falou aqui, que foi... Ele falou assim, ó, muitas vezes a gente subestima as pessoas e a gente não olha para a vida das pessoas. Ele explicou muito nesse aspecto do histórico, né? As pessoas serem líderes de família, serem líderes, às vezes, religiosos, líderes, acho que no time de futebol. Tu deu alguns exemplos, Everton, e acho que isso é uma coisa que ficou bem marcada na minha cabeça aqui hoje. E acho que a gente tem que levar para todos os líderes ou para as pessoas que buscam posições de liderança, de olhar para as pessoas, entender elas além do dia a dia de trabalho, né, e como que elas interagem e entender se ali existe uma oportunidade justamente para explorar e alavancar o crescimento de carreira desse profissional. Isso, cara, me marcou bastante, porque é bem verdade, às vezes a gente está tão focado no dia a dia, nas metas, nos objetivos, nos resultados, e como que a pessoa está se portando ali naquele momento ali, naquela função, e a gente esquece de pensar na pessoa ali, no dia a dia, o que acontece na vida dela fora ali daquele ambiente, ali tem muita coisa rica. Pô, obrigado, Everton, isso já vou levar para mim. Olhar, na verdade, né, Vinícius, a pessoa além do currículo, né? Assim, vamos olhar vamos ampliar aqui a nossa visão, né? Tem, além de tudo isso, né, o líder, o que ele tem que fazer, né? Liderar um time para que esse time execute o que precisa ser feito, né? Como o Vinícius falou, precisa bater meta, precisa entregar, mas a gente precisa cuidar da harmonia desses seres humanos que fazem parte, né? O que é o principal disso tudo, né? A gente criar um ambiente favorável para que as coisas aconteçam, né? Basicamente é esse o desafio do líder, né? Exato. A gente está chegamos no final, né, do nosso episódio, então eu queria agradecer, Everton, mais uma vez a tua participação aqui. Achei fantástico várias coisas aqui que você trouxe. Eu acho que só a tua fala aqui dá uma baita aula de liderança, né? O teu jeito, os teus valores, né? A forma com que você traz isso tudo se reflete no sucesso aí que vocês têm, né? Parabéns aí pelos 20 anos da Alix também, né? Não é por acaso que a Alix tem esse sucesso todo que ela tem e esse tempo todo, né? Porque eu acho que isso está muito, muito centrado justamente nos teus valores e no teu jeito de conduzir a Alix, né? Na tua gestão, na tua liderança, isso é inegável, né? Então, eu queria deixar aqui como uma mensagem final, né, para encerrar aqui o nosso episódio de hoje, que a gente refletisse sobre isso, né, sobre justamente essa questão que a gente falou, olhar mais para as pessoas, olhar mais para aquilo que está fora do currículo e olhar mais também para dentro dos nossos valores, da nossa cultura, para que a gente precise fazer menos esforço nesse processo de liderança, porque não é para ser uma coisa tão difícil, não é para ser uma coisa tão sofrida, né? Só que são vários elementozinhos ali que a gente precisa incorporar para que o conjunto da obra funcione bem, né? Então, olhar para isso é super importante. Everton, obrigada então mais uma vez por você estar aqui com a gente, tá certo? Então, é sempre um prazer, Simone e Vinícius. De novo, parabéns aí pelo que vocês têm feito. E eu acompanho o trabalho de vocês, gosto muito do conteúdo que vocês estão gerando. Tenho certeza que será um diferencial muito grande na vida das pessoas. E para mim é sempre um prazer falar, né? Continuo aprendendo aos poucos, a gente vai dia após dia construindo a nossa história, né? Mas tem uma frase que eu sempre falo: eu venho de família humilde, eu falei para vocês, fui carteiro, motoboy, entregador de pizza. A tecnologia me levou a morar nos Estados Unidos trabalhando com tecnologia, né? Então, eu sou muito feliz por tudo que eu construí, mas ainda um pouquinho insatisfeito. Eu acho que tem muita lenha para queimar ainda, tem muita coisa para conquistar, tem muita oportunidade para gerar, né? Eu, como empreendedor, o que eu quero é gerar mais oportunidades de ver o meu time com pessoas que possam dar uma educação boa para os filhos, que possam realizar seus sonhos.
É isso que eu penso, né? Crescer junto com as pessoas, é isso que eu quero. De novo, muito obrigado e sempre à disposição. Obrigada, Everton. Então é isso, nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Obrigada por estar aqui conosco e eu quero te convidar a nos acompanhar aqui nas nossas redes sociais, @líder_transformador. Nós temos também o nosso blog, lideraretransformar.com.br. Você pode se inscrever lá para receber a nossa newsletter sempre que a gente publicar novos artigos. E quero te convidar também a deixar aqui o seu comentário sobre os insights que você teve aqui nesse episódio e se você quiser também deixar sugestões aí de novos temas para a gente trazer aqui. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.